aí, vamos fazer uma confissão de fé nessa tarde, abençoada aqui com os irmãos presentes aqui. Depois que nós fazemos a confissão de fé, nós vamos, né, cantar um louvor aí que o nosso irmão vai estar cantando aí um louvor para, né, adorar a Deus aqui nessa tarde. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, soberano, Tu és digno, Senhor, de toda a honra e toda a glória, meu Deus. Obrigado nessa tarde por estar aqui nesse lar, na casa dos Teus filhos. Que abra esse espaço para a pregação da Tua verdade, do Evangelho genuíno de Tua graça, meu Deus. Obrigado pela família que está presente, obrigado pelos irmãos em Cristo. Obrigado pelo fôlego de vida, obrigado pela essa tarde, pela chuva, pelo sol, pelo vento. O Senhor sustenta esse planeta com a destra da Tua justiça, meu Deus, porque o Senhor é soberano. Muito obrigado por estar nessa tarde com fôlego de vida. Obrigado, meu Deus, amém. Nos dê entendimento e sabedoria da Tua palavra aqui nessa tarde, meu Deus. Que o Teu Espírito habita no nosso Espírito. Amém e amém. Graças a Deus. Vamos ouvir então um louvor com o nosso irmão Laudelino nessa tarde e vamos cantar junto com ele. Irmãos, graça e paz, né, a todos os irmãos. Vamos lá agradecer o nome do nosso Criador, né? Todo mundo necessita nessa vida, seja lá quem for, ter a coisa mais bonita, sem o verdadeiro amor. Eu também busquei bastante todo sentimento e assim nos lugares bem distantes, quase que eu cheguei ao fim, mas eu não deixei de crer de um dia encontrar amor, amor. Só encontrei o Cristo ressuscitado. Amor, amor, no seu sangue derramado lá na cruz. O amor traz um sorriso, faz a vida renascer, faz da sepultura um paraíso, traz um novo amanhecer. E eu também busquei bastante todo sentimento e assim nos lugares bem distantes, quase que eu cheguei ao fim. Amém. Amém. Graças a Deus. Quero nessa tarde ser grato a Deus, né? A todos os irmãos aí, né? Os irmãos aí do YouTube, né? Que assistem esse vídeo, né? Nosso irmão Antônio Oliveira, né? 080 aí, o canal abençoado. Os irmãos inscritos, obrigado por estar assistindo esses vídeos. Irmão de São Paulo, né? Minas, Bahia, né? Mato Grosso. Muito obrigado, irmãos, né? Está compartilhando esses vídeos aí com o seu colega de trabalho, né, seus vizinhos, né, e está estendendo esse canal, né, irmão Antônio? Está estendendo esse canal, o canal é muito abençoado e os irmãos estão sempre aí compartilhando esses vídeos. Irmão, o assunto hoje ele é bem fácil de entender. Os irmãos aí do canal, eles também vão entender, bem fácil de entender. Hoje nós vamos falar, irmão, sobre a Bíblia.
é livro abençoado para quem entende, mas o livro complicado para quem não entende, né? Isso é muito importante nós entender. O livro abençoado para quem entende, mas o livro complicado para quem não entende a graça de Deus. A Bíblia, irmão, ela é bastante lida em todo mundo. A Bíblia é um livro mais lido em todo mundo, né? A Bíblia certamente roda esse mundo todo, né? Geralmente a Bíblia, ela tem, dependendo da instituição, né, da congregação, do lugar onde se reúne, ela não é completa. Ou talvez eles aumentam também, dependendo da instituição que você reúne, ela também aumenta os livros. E dependendo da instituição, ela também abaixa os livros, né? Então, é muito complexo a Bíblia. E a Bíblia, você tem que entender o que é Nova Aliança, a Antiga Aliança, os dois Evangelhos, os dois Ministérios, né? O mais importante é você entender os dois pactos, as duas alianças. Quando você entende as duas alianças, os dois pactos, você passa a entender também os dois Evangelhos. O que é os dois Evangelhos? Se chama as circuncisões, né? A circuncisão feita por mão de homem e a incircuncisão feita no corpo de Cristo, né? O corpo de Cristo é a incircuncisão, né, feita pelo Jesus da carne, Jesus de Nazaré, que foi feito na carne. Então ele fez todos incircuncisos que adora ao Senhor hoje pela graça, pela fé, e isso é Bíblia, irmão. Isso é Bíblia. A Antiga Aliança, ela tem 39 livros, né? Aí na teologia sistemática. Nós vemos como 42, né? Os da graça vê como 42 na Antiga Aliança, né? Mas a teologia sistemática, a teologia tradicional vê 39. Nós da graça vemos como 42. Por quê? Porque o Jesus da carne, os 4 evangelhos, ele estava cumprindo a lei. Então, enquanto Jesus estava vivo, não havia a segunda aliança. A segunda aliança só formaria na morte de Jesus, que era derramar o seu sangue. Foi por isso que quando ele reunia os discípulos, né, ele falava assim: olha, este é o sangue da nova e eterna aliança. Ele já advertia, ele já exortava, já ensinava os discípulos acerca do seu sangue, que no seu sangue formaria uma nova aliança. Correto, irmão, do que eu estou falando aqui? Isso está tudo aqui na Bíblia. Está tudo aqui na Bíblia. Então, quando Jesus falava assim: este é o cálice da nova e eterna aliança. Quando ele fala eterna, tem outra aliança depois, irmão? Não tem outra aliança, né? Eles estão querendo construir aí outra aliança. A teologia diz que Jesus vai voltar, o templo vai se reconstruir no local, né? Vamos formar de novo o templo, vai haver uma terceira aliança. A teologia sistemática prega isso, mas isso não é bíblico, isso não está na Bíblia. Se formar isso aí é heresia e está se sustentando pelo homem, né? Está se sustentando pelo homem, mas isso não tem na Bíblia. E a Bíblia, no Novo Pacto, como tem 39 na teologia sistemática e para nós 42, nós vemos o seguinte: quando é formado a primeira aliança, né, toda a primeira aliança jogava para a segunda. Todos os profetas, patriarcas, reis, jogavam para a segunda. Por quê? Porque Jesus não tinha se manifestado ainda, né, na sua carne. Você pode observar que o profeta messiânico Isaías, ele escreveu o seu livro, né, entre 700
1800 anos antes de Cristo vir a Jerusalém e formar, né, carne ali. Então, o profeta Jeremias escreveu sobre essa nova aliança, né? Ezequiel escreveu, capítulo 36, versículo 26 e 27. Lá também, próprio Ezequiel escreveu. Descobri essa semana, viu, irmão? Eu li essa semana e descobri que Ezequiel também escreveu sobre essa aliança, né? Ageu escreveu, né, sobre essa aliança, né? Ele falou: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Ageu também escreveu sobre essa nova aliança que viria. Mas, irmão, para chegar-se a nova aliança, é o interessante. Jesus, quando ele pregava em Jerusalém, ele falava o tempo todo sobre essa aliança que formaria no seu sangue, que era a vinda do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não viesse, não formaria a nova aliança. Agora nós vamos partir para a Bíblia, irmão. Mas antes de nós abrir o versículo, eu quero dizer aos irmãos o seguinte: a Bíblia, ela tem 1189 capítulos. A Bíblia, ela tem 8.102 versículos. A Bíblia, ela tem. Então, são 66 livros, né? A Bíblia tem, inspirada pelo Espírito. E quando Paulo usava a inspiração do Espírito, toda a Escritura, ele falou, é divinamente inspirada. Quando Paulo falava isso, Paulo não tinha ainda a revelação da graça de Deus. Não tinha o escrito das cartas de Paulo ainda, que tinha entrado no canon ainda. Então Paulo estava usando o livro de Isaías, Paulo usava o livro de Jeremias, Paulo usava, né, os evangelhos do Jesus da carne. Então Paulo ainda não tinha a revelação, né, posto no canon. E Paulo não podia ler a carta dele como a revelação ainda. Ele só foi mandado do Espírito, né, escrever às igrejas sobre a revelação da graça de Deus. Correto, irmão? Isso que aconteceu. Aí o que acontece? Na antiga aliança era feito muito sacrifício. Os irmãos sabem, na antiga aliança era feito muito, mas muito sacrifício. Qual era o sacrifício? De buscar a Deus de todo o sacrifício, irmão. O sacrifício era tanto, que as pessoas às vezes não conseguiam servir a Deus por sacrifício. Hoje é por sacrifício, irmão? Hoje não, hoje é pela fé. Não existe sacrifício hoje na graça, né? Quando Jesus ele forma uma nova aliança no seu sangue, todo o sacrifício da antiga aliança ele tira. A letra, né, inspirada não, os rudimentos elementares, né, que fazia com que efeito que chegasse até a Deus, era as obras meritórias que se chegava até a Deus através, né, daquela obra terrível. Porque a lei, irmão, a lei era boa, sim ou não, irmão? A lei era boa? Alguém já leu sobre isso? Era, sim. A lei era boa. Se cumprisse toda, é completa. Mas quem conseguiu cumprir? Só Jesus. Por isso que Paulo fala, a lei é boa, né? Mas foi através da lei que eu consegui descobrir algo especial da parte do Criador, né? Através da lei. Se não tivesse a lei, que a lei, irmão, nunca aperfeiçoou nada. A lei nunca, nós vamos ler depois, a lei nunca aperfeiçoou nada. Então, tinha que vir o mediador para intervir, para que formar uma grande aliança. E essa aliança é eterna. Eu sempre comento aqui com os irmãos, eu fico assim, impressionado, irmão, as pessoas que conhecem a graça, dizendo que a aliança ela foi eterna, porque era profecia eterna. As pessoas que vêm para a graça, depois saem da graça e se forma ateu. Eu não entendo, irmão, vocês aí do canal, aí, eu não entendo isso. Forma ateu. Você sabe por que as pessoas formam ateu? Você sabe por quê, irmão? Você sabe por que as pessoas formam ateu depois que conhecem a graça? A maioria, irmão, muitas pessoas passam a conhecer a graça, a nova aliança, formam ateu. Está lá no sistema maravilha, lá, né? Reunindo, maravilha, glória a Deus, aleluia. Depois que conhecem a graça, muitos deles estão virando ateu.
Agora, por que, irmão Leomar? Sabe por quê? Porque ele quer viver de qualquer jeito. Ele não quer reverenciar a Deus, ele quer viver de qualquer jeito, irmão Antônio. Aí ele dá uma desculpinha que Deus é isso, que Deus é malvado, que Deus é assassino. Ele dá uma desculpinha, porque ele quer viver de qualquer jeito. Ele já estava lá no sistema reunido, querendo uma brechinha. Aí houve uma brechinha para ele, saiu, virou ateu, e está desse jeito. Virou ateu. Mas a Bíblia diz que a segunda aliança ela é o quê? Eterna, irmão. Não existe. E o que é eterno se acaba, irmão? Não. Isaías falou em 45:17, Israel será salvo com a eterna salvação. E não sereis envergonhados por toda a eternidade. Quer dizer, a salvação ela foi completa. Jesus ele falou em Lucas 19:10, ele falou assim, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Você estava perdido, irmão? Você estava no Brasil? Não. O Brasil existia? Você estava no Brasil, irmão? O Brasil existia, você estava perdido? Então Jesus veio para quem? Para Israel. Em Mateus 15:24, está dizendo lá que Jesus falou assim, eu não vim senão ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele veio para quem, irmão? Para Israel. Ele veio para quem, irmão? Para cumprir a lei. E ele cumprindo a lei, ele formaria uma nova aliança. E essa aliança, sendo eterna, está aqui, todos os adoradores da nova aliança, aliança eterna. Amém? Amém. Isso aí é como se diz, é um privilégio da nossa parte, isso aí, irmão. Eu chego a me arrepio, eu fico arrepiado de servir esse Deus nessa aliança eterna. Aliança maravilhosa, aliança incrível que Deus fez no seu sangue. E por ela ser eterna, Jesus, ele... Agora nós vamos para a Bíblia, irmão. Eu vou falar mais da nova do que da antiga. A antiga eu já fiz um resumo. E outra coisa que eu vou falar para os irmãos, quando a Bíblia foi traduzida por João Ferreira de Almeida, que era um padre romano, ele colocou-se capítulo na Bíblia. Deus não reconhece capítulo na Bíblia, e ele colocou versículo na Bíblia. Deus também não reconhece versículo na Bíblia. Porque se existe capítulo e versículo, é uma maneira mais fácil das pessoas ler a Bíblia. Porém, os irmãos aí do YouTube, porém, esse tal de versículo arrasou, cauterizou, congelou a mente de muitas pessoas, né, no sentido de ser pastoreado, mas o pastor que pastoreia, né, ele forma uma heresia em cima de um versículo. Um exemplo, é 2 Coríntios 4:4, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a glória que é o Evangelho de Cristo. O Deus desse século, eles colocam como diabo, eles colocam como inimigo, né? Tirando um texto fora de contexto, mas o contexto está dizendo de Moisés. Paulo estava falando assim, olha, não somos como Moisés, 2 Coríntios 3:13, não somos como Moisés. Paulo estava falando do Deus daquela era, daquela geração, naquele cristianismo, como Cristo estava lá, presente lá, aquela geração. Então, o Deus daquela era o quê? Moisés. Só que a teologia pega um versículo fora de contexto, um texto fora de contexto, e aplica em cima das pessoas, e as pessoas recebem. Irmão, quantas pessoas, irmão, 20 anos, eu dizendo que esse versículo era o diabo, eu pregava que é o diabo está cegando, é o diabo que cega, e é o diabo que cega em cima desse versículo. Mas quando eu vim para a graça, me deparei com Mateus 6, versículo 22, a candeia do corpo são os olhos, se os seus olhos for bom, todo o teu corpo tem luz, se os teus olhos for mal, todo o seu corpo será tenebroso. Aí eu falei, opa, já não é mais o diabo. É os olhos, é a vista humana, né? Em 1 Coríntios, né, capítulo 10, versículo 13, está escrito lá, não virá sobre vós tentação a não ser humana. Eu falei, opa, maravilha, olha o humano chegando, Paulo diz em Gálatas 5:19, as obras da carne são manifestas quais são,
idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, inveja. Eu falei, opa, as obras da carne. Marcos 7, 20, está dizendo lá, do interior do coração do homem saem os maus pensamentos, a fornicação, a prostituição. Eu falei, opa, está saindo do homem. Aí Jeremias escreve, 17, 9, né? De dentro do coração do homem. Opa, quando eu li isso aí, eu falei, meu Deus do céu. Tudo é provocado pelo homem, irmão. Tudo. Tudo é provocado pelo homem, abençoado do vídeo. Tudo é provocado pelo homem. Do coração do homem procede os maus pensamentos. Esse diabo não existe como criatura. Esse diabo nunca vai existir. Porque o pecado entrou por quê, irmão? Pelo Adão. O pecado entrou por Adão. Né? 1 Coríntios, capítulo 15, Romanos, capítulo 5, versículo 12 em diante. O pecado entrou por Adão. E por entrar por Adão, o homem ele é culpado dos seus próprios atos, pelos seus erros. Então, quando eu aprendi isso, eu vi que esse tal versículo que colocaram na Bíblia, esse tal de capítulo que colocaram na Bíblia, engessou muitas mentes, irmão. Lá no versículo de número 11, do capítulo 10 de João, diz lá: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Ô irmão, eu posso trazer isso para hoje? Ele já deu a vida, ele já não é o bom pastor, ele é o Espírito, e importa que quem adore, adore em Espírito. Isso aí que é a nova aliança. Eita glória! Então, irmão, esse tal de capítulo e esse tal de versículo desviou muitas mentes, irmão, mas muitas mentes. Eu pegava um versículo e trazia para a minha vida, mas tudo fora de contexto. Quando nós fazemos isso na Bíblia, irmão, quando você não entende a Bíblia, é melhor você pedir explicação a quem entende, irmão, porque pode te contaminar espiritualmente falando. Você não entender a natureza divina do Criador, do seu papai, que nós somos espírito, né? Hebreus 12, 9 diz lá que ele é o pai do nosso espírito. 23 diz mais ainda que ele é pai do nosso espírito. Então, isso aí que é importante, você entender, irmão, a Bíblia, porque a tradução, eu vou dar um exemplo aqui, meu irmão. Quando Paulo escreve as cartas, ele botou versículo na Bíblia, irmão? Não, né? Quando Jeremias escreveu, ele botou versículo na Bíblia? Não. Quando Isaías escreveu, ele botou versículo na Bíblia? Não. Quem botou versículo e capítulo na Bíblia foi o homem. Uma coisa que eu quero mostrar para os irmãos aqui, muito importante. Os irmãos aí do vídeo aí vão entender quando assistir esse vídeo, eles vão entender. Muito, mas muito importante. Isso aqui, irmão, não foi Deus que escreveu. Tá? Isso aqui não foi Deus que escreveu. Os irmãos entender isso aqui, ó. Isso não foi Deus que escreveu, tá? Isso aqui foi posto pelo homem e dividiu o seu entendimento da lei. Aí ele bota aqui que Jesus era o entendimento da lei, era o cumprimento da lei. Porém, isso aqui não podia ser aqui antes de Mateus. Deveria ser depois de João. Pegando o livro de Atos para ver. Nem Atos é a nova aliança, irmão. Nem Atos, porque Atos é a história dos apóstolos. As viagens de Paulo, né? a pregação de Pedro da circuncisão, a pregação de João na circuncisão, né? A pregação de Tiago na circuncisão, era o Atos dos apóstolos. Por ser o Atos dos apóstolos, então essa folha aqui, o Novo Testamento, tinha que estar depois de Atos. Mas como é que você afirma isso aí, irmão Leomar? Vamos entender? Vamos entender. Hebreus, capítulo de número 9. Capítulo de número 9, livro de Hebreus. Nós vamos chegar num perfeito entendimento. Vamos, os irmãos que achou pode ler aí, irmão. Hebreus, capítulo 9, versículo de 15 e 16. Os irmãos vão entender.
Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Olha que importante, irmão. Vai, continua. No caso de um testamento, é necessário que comprove a morte daquele o que fez. Pode continuar. Pois um testamento só é validado no caso de morte, uma vez que nunca vigorará, enquanto está vivo aquele o que fez. Olha, irmão, que perfeito entendimento que Paulo nos deixa. Isso quer dizer o quê? Que Jesus estava vivo nos 4 evangelhos. Então, é a nova aliança? Não. Irmão, para você explicar isso para um teólogo, para um bacharel em teologia cheio de anel, irmão Antônio, é difícil. Eu fui explicar isso um dia para um teólogo. Mas isso aí não tem nada a ver com as alianças. Mas o texto está falando de aliança. Saindo fora. O texto está falando de aliança. Quer ver? Lê aí Hebreus capítulo 9, versículo 1. Vamos entender. Hebreus capítulo 9, versículo 1. Ora, a primeira aliança possuía ordenanças para adoração e também um tabernáculo terreno. Parou. A primeira aliança... Vai, lê de novo, irmão. Ora, a primeira aliança possuía ordenanças para adoração e também um tabernáculo terreno. Olha só que importante. Esse tabernáculo terreno tem ainda, irmão? Não. Tem não. Quem pôs o fim? Quem pôs o fim? Jesus. Jesus Cristo, no Monte das Oliveiras, Lucas 19, 43, 44. Ele sobe em Jerusalém, né? Sentado num jumentinho, olha para a cidade e chora e profetiza. Virão dias sobre ti, que te cercarão de trincheira. Olha o que Jesus falou, irmão. Aí, irmão, esse templo ficou de pé 37 anos. Depois que Jesus ele ressuscita, ele ficou de pé 37 anos ainda, porque faltava cumprir essa profecia. Aí que é a vinda do Filho do Homem, irmão. O juízo para o judeu. Porque olha o que João escreveu. Olha o que João escreveu, 16:8. Lê lá, irmão, faz favor. Olha o que João escreveu. 16:8. Quando então ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. E do juízo. Convenceu ou não convenceu, irmão? Sim. Convenceu, sim. Convenceu. Lê de novo, bem alto, irmão. Quando então ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Convencer do pecado. O que Jesus fazia, irmão? Não peques. Vai e não peques. Vai e não pecas mais. Seus hipócritas. Vocês lançam um fardo pesado, nem vocês mesmos suportam. Falando com os fariseus e os escribas. O que acontece? Quando Jesus fala convencer do pecado, é porque no seu sangue ele ia tirar o pecado. Hebreus 9, 26 diz lá que ele aniquilou o pecado. E quando Jesus ele fala sobre o juízo, olha o que Jesus falou aí. Vamos lá, Mateus 23. Vamos lá, Mateus 23. Depois volta no versículo 14. Vamos entender o que Jesus falou. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas tendes descuidado dos preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis sim praticar esses preceitos sem omitir aqueles. Olha só. Jesus chamou ele de quê? Hipócritas. Chamou ele de hipócritas. Lê o versículo 14 agora. Lê o versículo 14. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para disfarçar encenais longas orações, e por isso recebereis castigos ainda mais severos. Esse era o juízo do Criador em cima daquele povo, gente. Era o juízo em cima do judeu, irmão. Você está rindo por quê? Do juízo dele não, irmão.
porque as revelações fazem com que você fique assim, meu Deus, é muita coisa gostosa para você entender. É muita coisa gostosa para você entender o que Jesus falou. Olha o que João falou. Olha, João falou, irmão. João. Vamos lá. Eu acho que é 14:7. Se eu não me engano, é 14:7. Leia, irmão. Se vocês realmente me conhecessem, isso aí, Vai, conheceria também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Não, Apocalipse 14. Você está em João. Né? Tá. Apocalipse 14. Apocalipse 14. 7. 14:7. Vamos lá. Então proclamou com voz grave: temei a Deus e rendei-lhe glória, portanto a hora do seu juízo chegou. Adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. A hora do seu juízo chegou. Agora vamos lá, 1 Pedro 4,17. Vamos lá, 1 Pedro 4,17. Vamos entender sobre isso aí, irmão. Vamos entender para nós entender a aliança eterna. Né? Depois nós vamos chegar onde eu estou querendo aí chegar. Vamos lá. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, o qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus. Quem falou isso, irmão? Pedro, né? Pedro. Chegou a hora de chegar já. O quê? Continua. O julgamento pela casa de Deus. Julgamento pela casa de Deus. Meu Deus do céu. Agora vamos lá para Tiago 1,13. Pode falar, irmão. Interessante aqui observar o tempo do verbo, né? Chegou, né? Chegou, isso aí, chegou. Vamos lá então, 1 João 2,18. Vamos lá, 1 João 2,18. Vamos entender isso aí, irmão. Então, hoje nós estamos falando sobre essas alianças, essa aliança eterna, o julgamento. Filhinhos, esta é a hora derradeira. E assim como ouvistes que o anticristo está chegando, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Quando ele falou o quê, irmão? Agora muitos anticristos. O Brasil existia, irmão? É agora? Não. A teologia lê agora. Olha aqui os anticristos reunidos aqui, ó. Não falou pro futuro, né? Ô Jesus, meu Deus do céu. Vamos lá para Tiago 2,13. Vamos ver o que Tiago falou? 2,13. Irmão, é muito gostoso você entender a palavra da revelação da graça de Deus. Você passa a entender. É maravilhoso isso aí. Vamos lá, Tiago 2,13. Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericordiosa triunfa sobre o juízo. Juízo sem misericórdia. O que é juízo sem misericórdia? O que é juízo sem misericórdia? Não vai ter tréguas, né? Não vai ter intervalo, não vai ter boquinha, né, irmão Antônio? Isso não, juízo sem misericórdia. Misericórdia. É porque, irmão, Deus ele teve 3 juízos. Foi as águas do dilúvio, Gênesis capítulo 6 em diante. Capítulo 18 de Gênesis. Está escrito lá o que? Deus ele queimou Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre, juízo de Deus. E esse terceiro juízo, irmão, foi a espada. Deus fez o juízo com água, com fogo e com espada. Meu Deus do céu, é por isso que os ateus chamam de Deus malvado, irmão. Deus ele é maravilhoso, abençoados. Deus ele é grandioso, ele é poderoso. Segundo a palavra de Deus, diz que ele é onisciente, onipotente e onipresente. Se existisse um ser além de Deus, ele tinha que ser onipresente. Aonde está escrito? Não tem. Você sabe onde está escrito, irmão Antônio? Se existisse um ser além de Deus, ele tinha que ser onipresente. Aonde está escrito? No lugar nenhum. Irmãos, quando Jesus fala, quando o próprio Criador fala em Hebreus, eu estou falando assim agora, irmão, quando Cristo falou no livro de Hebreus 2,14, ele diz lá que, assim como os filhos se revestem de carne e de sangue, os filhos somos nós, irmão.
Os filhos são os espíritos revestidos de carne. Cada um de nós temos o Espírito de Deus. Está revestido de carne. Daqui a pouco a carne tomba a terra, porque é da terra, e o Espírito segue a Deus. Diz lá que assim também ele se revestiu das mesmas coisas. Para quê? Para aniquilar o que tinha o império da morte. O império da morte, a saber, o diabo. E o diabo não era um ser. O próprio Jesus está falando da lei, porque a lei de Moisés era o ministério de condenação e morte. 2 Coríntios 3, 6, 7 está dizendo lá que é a lei de condenação e de morte. Todos que pecavam morriam. É por isso, irmão, que o juízo de Deus foi sem misericórdia, como diz Tiago 2,13. Então, irmão, como nós entendemos a palavra de Deus no completo, na aliança, você fica maravilhado. A sua mente começa a trabalhar. Nossa, hoje eu tenho que viver pela fé. Hoje eu tenho que viver pela fé. Eu não posso fazer sacrifício. Eu tenho que viver pela fé. Olhar para o sol, olhar para a lua, olhar para as estrelas e ver o seu Criador. Papai, tu és grande, tu és poderoso. Se eu olhar para o vento, nossa, aquele vento, quem é que sustenta? É o Pai do nosso espírito. Ele sustenta o vento. Ele sustentou o eclipse ontem, tampando ali o sol com a lua, né? Toda a humanidade viu. Por quê? Porque é o poder de Deus se manifestando na terra. Porque é por isso que Êxodo capítulo 20, não terá outro Deus além de mim. Versículo número 1. Não terá. Aí os homens fizeram outro Deus, tentando eliminar a cruz do Calvário, tentando eliminar a ressurreição de Cristo. Mas ninguém, irmão, elimina a ressurreição de Cristo. Sabe por quê? Porque foi Deus que fez. E a sua misericórdia, no Salmo 100, estende de geração em geração. Isso que é importante, irmão. Isso é maravilhoso. Quando você passa a entender isso aí, isso é maravilhoso. E eu fico mais maravilhado ainda quando eu vou para o livro de Gálatas. Vamos lá para o livro de Gálatas, irmão? Vamos lá para o livro de Gálatas, vamos ver o que Paulo falou sobre as alianças. Capítulo 4 de Gálatas, versículo 15 em diante. Os irmãos que achou, pode ler bem alto aí. Vamos ver o que Paulo falou? O que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Tornei-me inimigo de vocês por lhe dizer a verdade? Vai, continue. Os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-lo, a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. É bom sempre ser zeloso pelo bem, não apenas quando estou presente. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até Cristo seja formado em vocês. Você está lendo capítulo 4? De Gálatas. Capítulo 4, continua. Vamos chegar lá onde eu quero. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. Diga-me vocês os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouviram a lei? Ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos. Vamos chegar lá agora, irmão. Um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu de mediante a promessa. Isso é usado aqui como uma ilustração. Estas mulheres representam 2 alianças. Opa! Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão, que essa é Agar. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com os seus filhos. Mas Jerusalém do alto livre é essa, a nossa mãe. Pois está escrito: regozijai-se, estéril, você que nunca teve um filho, grita de alegria, você que nunca esteve em trabalho.
de parto, porque mais somos filhos da mulher abandonada do que daquela que tem marido. Está indo e faz o sacrifício, parece que todo mundo está vendo. A graça não. Quem te vê é o Espírito, porque o Espírito, né? 1 Coríntios 6,17, quem se une ao Senhor é um só com Ele em Espírito, né? Lá em 2 Coríntios 3,17, né? Está lá, ora, o Senhor é Espírito. E aonde está o Espírito, aí há liberdade. Todos têm liberdade de adorar a Deus aqui nessa noite, irmão Antônio. Todos têm liberdade, porque é livre. Você é filha da promessa. Você é filho da promessa. E qual foi a promessa? Quando João estava batizando, né? O próprio João falou assim, ó, eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo, João 1,29. Aí no capítulo 3, né, lá de Mateus, versículo 11, diz lá, olha aqui, ó, eu batizo com água, mas vem ele ali, ó, ele vai batizar com o Espírito Santo. Todos foram batizados aqui no Espírito, irmão. Todos entenderam na sua mente, né, o que é reconhecer e reverenciar o nosso Criador, porque foram batizados na sua mente e entender a revelação da graça. Quantos podem bater uma palma para Cristo nessa noite? Isso é entender a aliança eterna. Amém. Isso é entender a aliança eterna. Quando você passa a entender essa aliança eterna, irmão, maravilha de Deus. Glória a Deus. Maravilha de Deus. E Paulo, quando ele escreve isso aqui, irmão, que entendimento, irmão. Que entendimento esse Paulo teve no paraíso. Meu Deus do céu. Quando eu estava no sistema religioso, eu era uma pessoa muito esforçada para ler a palavra. Lia e não entendia. Ô tristeza, irmão, você como um menino que vai para a escola, analfabeto, a professora explica. E você não entende. E a professora explica, e você não entende. É como nós lá no sistema, você lê, e não entende. Sabe por quê que não entende? O véu de Moisés. Colossenses 2,8 responde. Vamos ver o que está escrito lá? Colossenses 2,8. Vamos lá? Vamos entender isso daí? Tenham cuidado para que ninguém os escravize as filosofias vãs e enganosas que fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo que não é de Cristo. Olha, o que é fisiologia? É fisiologia, irmão. O irmão sabe me explicar o que é fisiologia? Filosofia. O que é? É homens que conversam bem, explicadinho. Bem, né? Graduado em algum tipo de entendimento. Tem uma boa oratória, né? Tudo a linguagem. Sócrates foi o quê? Um filósofo. Platão foi o quê? Um filósofo. Lá na Europa tinha alguns também, onde Paulo pregou lá, onde os desconhecidos. Hoje eu ouvi uma pessoa falar, não vou citar por ética, né? Mas a pessoa falou, hoje fulano vai estar lá. Aquele fulano mas ele tem uma palavra, ele fala bonito. Aí eu falei, nossa, filosofia desgramada, vã, né? Inútil. Você sabe qual é o mal da humanidade hoje, irmão? Ir buscar a Deus. Não é que é errado, não, irmão. Todos devem buscar a Deus. A Deus em espírito. Esquecer do homem. Tem muita gente boa lá dentro adorando a Deus na universidade, irmão. Sim. Tem muitas. O que eu falo aqui, eu não estou falando mal de pastor para os irmãos entenderem no YouTube. Eu não falo mal de pastores, não. Não é mal da pessoa dele. É o sistema, né? É o sistema escravizante que ele se opõe às pessoas. Então a graça tira tudo. A graça tira a escravidão. A graça te deixa livre. Transforma de filho de uma escrava para filho de uma livre. De uma livre. Então, irmão, é muito triste quando você é escravizado por uma pessoa que tem uma boa oratória.
Teve uma vez que, onde eu estava um dia, chegou uma pessoa de São Paulo, ficou 3 dias lá ganhando da instituição, eu também banquei, né? Porque pensa num cara que bancava, nossa, misericórdia, eu andava, não comprava nem uma camisa, eu pensava que estava fazendo a obra, né? Na obra. Andava no dicionário comer, Ao homem de Deus. no chá, em altos hotéis, né? Minha esposa, tadinha, às vezes questionava, por que você dá tanto dinheiro, a gente está precisando disso, mas fazendo a obra. Tira do pé dele, irmão. Então, irmão, esse moço chegou lá, 3 dias de festa, eu nunca contei isso aqui não, já contei de outras coisas. Mas, irmão Jocelino, o homem não tinha. Então, irmão, aquele moço, ele rastou mais de 5 mil da congregação em 3 dias. Irmão, quando eu penso nisso aqui, eu choro na alma, irmão. Porque só eu dei mais de 200, 300 reais lá. Não, fazendo a obra, ele é missionário. Irmão, quando for descobrir quem era esse homem, eu não vou nem falar aqui. Não vou nem falar aqui quem era ele. Então, as pessoas vão adorar sem saber o que está fazendo. Jesus falou para a mulher, a mulher falou para Jesus, vós disse Criador, Pai do nosso Espírito, Hebreus 12, 9, Hebreus 12, 23, Hebreus 2, 14, assim que os filhos se revestem de sangue. Outra coisa que eu vou falar para os irmãos aqui, quando você vê aí alguém falar assim que você tem que voltar e aceitar Jesus, que você é criatura, Mesmo que não haja ovelha no curral, mesmo que na terra sobrevenha o mal, louvarei a ele na paz ou na guerra. Louvarei seu nome enquanto viver, quando aqui da terra eu desaparecer, e mesmo assim o meu louvor encerra. Eu louvarei ao Senhor na alegria, na dor. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei. amém! Olha, todos os irmãos aí vão intimar esse moço para não deixar mais de trazer sua viola, hein? Todos. É. Sim ou não? Sim! Abacuque capítulo 3, rapaziada, isso aí, né? Viva a tua obra! No meio dos anos. Varão. Varão valoroso.